Minha enteada nunca aceitou meu relacionamento com o pai dela, e sempre me odiou por achar que eu estava tentando substituir sua mãe falecida. Mas tudo realmente saiu do controle quando ela tentou me envenenar na nossa lua de mel, e depois que voltamos para casa, me empurrou escada abaixo. Oi, pessoal. Estou numa situação realmente difícil, e preciso de alguns conselhos. Este vai ser um texto longo, então peço desculpas desde já. Sou uma mulher de 45 anos, e recentemente me casei com meu namorado, Mark, de 49 anos, com quem namorei por 3 anos. Mark tem uma filha de 18 anos, Jessica, que nunca gostou de mim. A situação com Jessica tem sido complicada desde o início, e só piorou com o tempo. Conheci Mark em um centro comunitário local onde ambos fazíamos trabalho voluntário. Eu ajudava num programa de reforço escolar, e ele treinava um time de basquete juvenil. Sempre nos esbarrávamos e começamos a conversar. Fui imediatamente atraída pela gentileza e pelo senso de humor dele. Lembro da primeira vez em que realmente conversamos. Eu estava com dificuldade para carregar uma caixa pesada de livros, e Mark se ofereceu para ajudar. Enquanto caminhávamos, ele me contou que havia começado a fazer trabalho voluntário, para dar um bom exemplo à filha. Fiquei tocada pela dedicação dele como pai. Acabamos conversando por mais de 1 hora naquele dia, perdendo completamente a noção do tempo. Depois de algumas semanas desses encontros ocasionais, ele me convidou para tomar um café. Eu hesitei no começo. Estava solteira havia um tempo e não sabia se estava pronta para namorar de novo. Mas havia algo em Mark que me fazia sentir confortável, então aceitei. Nosso primeiro encontro foi em um café perto do centro comunitário. Eu estava nervosa, mas Mark me deixou à vontade com seu jeito tranquilo. Conversamos sobre o trabalho voluntário, sobre nossos empregos, eu sou bibliotecária e ele é arquiteto, e sobre nosso amor em comum por trilhas e caminhadas. A conversa fluiu naturalmente, e quando percebi, já tinham se passado 3 horas. Na época, eu ainda estava me recuperando de um divórcio doloroso que havia sido finalizado cerca de 5 anos antes. Meu ex-marido, Tom, e eu éramos namorados desde a faculdade. Nos casamos jovens, logo após a graduação. Nos primeiros anos tudo foi bem. Estávamos construindo nossas carreiras e nossa vida juntos. Mas com o tempo, começamos a nos distanciar. Tom se tornou cada vez mais focado no trabalho como advogado corporativo. Trabalhava horas intermináveis e levava trabalho para casa nos fins de semana. Eu sentia que vivia com um estranho. Tentamos fazer terapia de casal, mas não ajudou muito. Então, cerca de 8 anos atrás, Tom chegou em casa uma noite e confessou que estava tendo um caso com uma colega de trabalho. A relação já durava meses. Fiquei devastada. Eu desconfiava que algo estava errado, mas nunca imaginei que ele me trairia. Os meses seguintes foram um turbilhão de lágrimas, discussões e reuniões com advogados de divórcio. Tom se mudou, e eu fiquei para juntar os pedaços da minha vida. A traição abalou profundamente minha confiança. Lutei contra a depressão e precisei começar a fazer terapia. Demorei muito para me sentir pronta para namorar novamente. Tive alguns relacionamentos curtos, mas nada sério. Eu tinha medo de me machucar de novo. Mas com Mark foi diferente. Ele foi paciente e compreensivo com meu passado, o que me fez sentir segura para me abrir. Mark também tinha sua própria história dolorosa. A esposa dele, Sarah, faleceu de câncer de mama quando Jessica tinha 10 anos. Ele criou Jessica sozinho nos últimos 8 anos, e era claro que eles tinham um vínculo muito forte. Mark me contou o quanto tinha sido difícil ver Sarah passar pela quimioterapia, tentando ser forte por Jessica enquanto lidava com o próprio luto. Após a morte de Sarah, ele se dedicou totalmente a ser o melhor pai possível. Aprendeu a fazer tranças no cabelo de Jessica, ajudou com trabalhos da escola e nunca perdeu um jogo de futebol dela. Eu admirava a devoção dele como pai. Era uma das coisas que mais me atraíam nele. Eu podia ver o quanto ele amava Jessica, e esperava que esse amor pudesse se estender a mim também. Quando Mark me apresentou a Jessica pela primeira vez, tentei ser o mais amigável e respeitosa possível. Eu sabia que nunca poderia substituir a mãe dela e nem queria. Só esperava que, com o tempo, pudéssemos desenvolver uma relação positiva. Lembro claramente desse primeiro encontro. Mark me convidou para jantar. Eu estava nervosa, querendo causar uma boa impressão. Levei um pequeno presente para Jessica, um livro que imaginei que ela gostaria, com base no que Mark havia me contado sobre os interesses dela. Jessica foi educada quando Mark nos apresentou, mas eu sentia a atenção. O sorriso dela não chegava aos olhos, e ela mal olhou para mim durante todo o jantar. Quando dei o livro a ela, murmurou um "obrigada", baixinho, e o deixou de lado sem realmente olhar. Desde o começo, Jessica foi fria e indiferente comigo. Assista a história completa clicando nesse vídeo aqui embaixo.